Após o clássico Grenal empatado em 1-1, o Internacional retoma as atividades, já pensando no próximo compromisso contra a equipe do São Luís em Ijuí pelo Campeonato Gaúcho. Para essa partida, uma novidade importante pode surgir na equipe do técnico Roger Machado, a partir do retorno às atividades de um jogador que há muito tempo é esperado na equipe. A gente fala também a respeito do adversário desta quarta-feira, que anunciou o seu novo treinador, e é um cara muito conhecido da torcida colorada. Falaremos também a respeito do mercado de transferências, porque o Inter mira suas atenções a um zagueiro brasileiro que é capitão de um time da primeira divisão francesa, e um contato inicial já teria sido realizado pela direção colorada. A gente fala também sobre a outra tentativa pelo volante Irala, 20 anos de idade, que pertence ao São Lourenço de Almagro. A súmula do Grenal que foi divulgada pela Federação Gaúcha de Futebol, e o gol de Gustavo Prado, que pela Seleção Brasileira Sub-20 vem sendo um dos destaques no Sul-Americano. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que foi com os portões fechados na reapresentação do grupo depois do empate em 1-1 no Clássico Grenal. E a grande novidade dessa atividade foi um jogador que estava fora dos treinos e dos jogos desde o início dessa temporada. Eu falo do meia Bruno Tabata. Ele que teve um desconforto muscular, passou por um processo de refortalecimento na pré-temporada e já está treinando há algum tempo. Nesta segunda-feira, pela primeira vez, o Inter divulga imagens do Bruno Tabata trabalhando normalmente. Foi uma atividade do G1, que é o time titular, contra o G2, e isso fica bem claro a partir dos treinos do Roger Machado. E o Bruno Tabata está neste G2, está neste time reserva, atuando como um meia pelo lado direito. O time titular é aquele que começou o Grenal. Antony, Aguirre, Vitão, Victor Gabriel, Bernabé, Fernando, Thiago Maia, Alan Patrick, Wanderson, Wesley e Borré. E no time reserva, o Bruno Tabata já participa da atividade quase de maneira integral. Existe uma grande chance do Bruno Tabata viajar para Ijuí nesta terça para jogar na quarta contra o São Luís. E aí será a grande novidade do técnico Roger Machado nesta partida, que pode definir matematicamente a classificação do Inter para a próxima fase do Campeonato Gaúcho. Falando no compromisso contra o São Luís, onde o Inter até o momento deve ir com força máxima, time titular, o São Luís anunciou seu novo técnico para o restante deste Campeonato Gaúcho. E trata-se de um velho conhecido do Internacional. Eu falo de um dos maiores ídolos do clube, Pedro Yarley, um cara que tem meia taça do Mundial de 2006. Yarley é o novo técnico do São Luís e foi anunciado nesta semana. E a estreia é justamente contra o Internacional, um adversário e tanto que o Inter vai enfrentar no 19 de outubro, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Gaúcho, tá? Avançando na pauta, vamos falar sobre o mercado de transferências, porque o Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, trouxe e apurou uma informação de um zagueiro que está sendo buscado pelo Internacional na França. Trata-se de Jubal. Jubal é um zagueiro que joga no Auxerre da França. Ele é capitão, inclusive, do Auxerre aos 31 anos de idade, e de acordo com informações do Eduardo Gabardo, ele está na mira do Internacional e inclusive já houve um contato inicial do clube. O problema é, os caras não vão liberar ele tão facilmente. Ele tem 1,90 m de altura, um cara muito bom na bola aérea, exatamente do perfil que o Roger Machado ele procura. É um cara que ofensivamente faz muitos gols, justamente de bola parada, né? E ele tem contrato até a metade deste ano, de 2025. Logo, o Inter vai tentar uma sondagem para assinar o pré-contrato com este jogador, o que já pode acontecer. Aqui no Brasil, ele foi formado pelo Vila Nova,
passou pelo Santos, Vila Nova, Avaí, e aí do Santos foi vendido para o Arouca, de Portugal. Teve uma passagem em vários clubes de Portugal, rodou pelo Boa Vista, Portimonense, pelo Vitória, e aí chegou no Auxerre na temporada 2021. É o capitão do Auxerre, que é um clube da primeira divisão francesa, e que está na mira do Internacional pela condição contratual. Também é um jogador que interessa a direção do Inter, mas não houve nenhum avanço até o momento, de acordo com, inclusive, com o que apurou o Eduardo Gabardo, é apenas um contato inicial. Mas o Inter pretende anunciar esse zagueiro e tem até o término da fase de grupos do Campeonato Gaúcho para fazer isso e ter o mata-mata do Gauchão, este zagueiro. Mas o Inter trabalha mesmo como prazo o dia 28 de fevereiro, que é quando fecha a janela de transferências, que aí se pensa em Campeonato Brasileiro, em Libertadores da América, nestes outros compromissos que o Internacional tem, e o Jubal seria um cara para elenco, para brigar por titularidade, que se entende pensando no restante desta temporada, tá? Na tarde dessa segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando a respeito da súmula do Grenal, que foi divulgada e publicada no site da Federação Gaúcha de Futebol e traz informações importantes. O relato do árbitro Rafael Klein a respeito da expulsão do Roberto Ribas, auxiliar técnico, da exclusão do Roger e dos sinalizadores que foram arremessados pela torcida do Internacional no Grenal. Eu falo sobre tudo isso nesse vídeo, é só clicar aqui no canal para assistir. Um vídeo importante, de informações importantes, até para saber se o Inter corre algum risco de punição junto à TJD. Essa possibilidade foi bem diminuída pelo que a súmula apresentou, mas é um conteúdo interessante para você assistir, tá? Por último, tem notícia boa vindo do Sul-Americano Sub-20, lá na Venezuela. A seleção brasileira ganhou por 3-1 do Paraguai na terceira rodada do quadrangular final, da fase final, né, da Copa do Campeonato Sul-Americano Sub-20. E quem abriu o placar foi o jogador do Inter, o Gustavo Prado. Marcou um belo gol pelo lado direito, tabelou, roubou uma bola, fuzilou o goleiro e abriu o placar para a seleção brasileira. Depois o Brasil fez o 2-0, o Paraguai diminuiu, o Brasil ainda fez o terceiro gol, venceu por 3-1, vai para o Mundial Sub-20 na metade do ano e vai brigar pelo título. Enfrenta a Argentina ainda, que na primeira fase tocou 6 no Internacional. Mas o Gustavo Prado ele vem se destacando na seleção brasileira sub-20 e isso conta muitos pontos na hierarquia. Quando ele chegar no Internacional, com certeza a atuação dele no time sub-20 do Ramon Menezes vai contar para que ele ganhe espaço no elenco do técnico Roger Machado, em especial em um setor, a ponta direita, é por ali que ele está atuando na seleção brasileira, onde o Inter está precisando de ajustes. A própria vaga do Wanderson esteve aberta em determinado momento. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Nessa terça-feira tem jogo, Campeonato Gaúcho. O Grêmio enfrenta a equipe do Lobão, a equipe do Pelotas, tá? Odd do Grêmio nessa terça-feira de 1.2, empate 5.2 e o Lobo Pelotas está pagando 12.5. Joga na KTO com responsabilidade. A KTO é um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!